Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do INAcast. Neste episódio de celebração dos 45 anos do Instituto Nacional de Administração, temos connosco os 3 membros do Conselho Diretivo. Luísa Neto, que além de Presidente do INA tem o poder da formação e qualificação, Miguel Agrochão, vogal do Conselho Diretivo com o poder dos recursos, e Abel Carreira, também vogal do Conselho Diretivo e que tem os poderes das áreas do conhecimento e inovação e da cooperação e comunicação. Nesta entrevista, vamos pedir aos nossos entrevistados e entrevistada para refletir sobre o passado recente, o presente e o futuro do INA. Começo por perguntar à Luísa, nossa Presidente, após alguns anos de funcionamento enquanto Direção-Geral, o INA voltou a assumir o Estatuto de Instituto Público em março de 2021, com o Decreto-Lei 19 de 2021, e logo de seguida assumiu funções da Comissão Instaladora, que incluía, além da Luísa, também o Miguel e a Sofia Crisóstomo, e que, portanto, inclui 2 das 3 pessoas do atual Conselho Diretivo. Neste sentido, perguntava à Luísa qual o balanço que faz destes 3 anos do INA enquanto Instituto Público e também destes quase 3 anos de direção do INA. Obrigada e bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Eu começaria por dizer que esse caminho feito da Comissão Instaladora ao Conselho Diretivo foi um período que se pode de alguma forma sintetizar, por um lado em termos internos e por outro lado em termos externos, de acordo com alguns vetores. Eu lembro que o INA tinha sido Direção-Geral de Qualificação e Trabalhadores em Funções Públicas, deixa de o ser, de facto, voltando a ser Instituto Público, com tudo o que isso significa em termos de estrutura da administração a partir de março de 2021. Ocorre também uma transição de competências para a Direção-Geral de Administração e Emprego Público, portanto há aqui uma cisão no que diz respeito às matérias relativas a recrutamento e seleção que passam para a Direção-Geral da Administração e Emprego Público e que deixam de estar no INA, e o INA centra-se de facto, de acordo com a previsão legal, naquilo que é uma missão de criação, transmissão e difusão do conhecimento no domínio da administração pública, contribuindo para, eu diria, para a formação, mas contribuindo fundamentalmente para aquilo que é a capacitação no sentido da inovação e da modernização da administração pública. Esse caminho inicial, esse primeiro ano da Comissão Instaladora ao Conselho Diretivo, foi um caminho que se fez reorganizando a casa, foi um caminho que se fez também utilizando essa mesma casa no sentido de um diagnóstico estratégico que começou por dentro e depois foi também alargado a outros stakeholders da instituição, e nesse sentido foi um ano ocupado também com a redação daquilo que foi um plano de capacitação estratégica da administração pública até 2026, com aquilo que foi a proposta de um plano estratégico que veio a ser apresentado ao Conselho Estratégico, um órgão que faz parte da estrutura orgânica do INA e que tem uma composição muito diversificada, e haveria de ser esse plano estratégico a ser a base para aquilo que seria a confirmação dos então membros da Comissão Instaladora enquanto membros do Conselho Diretivo. A par disto, gostaria ainda de salientar que foi um ano em que, precisamente por causa da obrigação legal que resultava também do diploma de março de 2021, se entendeu realizar protocolos de colaboração com o Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa e com o Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos, precisamente nos termos que resultavam do Plano de Capacitação Estratégica da Administração até 2026, e naquilo que é também o enquadramento que vale a pena mencionar nas circunstâncias atuais, foi também o ano em que se assinou o contrato com a estrutura de missão Recuperar Portugal, no que diz respeito às obrigações que daí resultam para o INA. E, portanto, é um ano de consolidação, como dizia, em termos internos e em termos externos, de direção de uma forma diferente da formação estratégica, da formação à medida, da identificação de públicos estratégicos e da necessidade de um diagnóstico de resposta a políticas públicas, mas também de identificação das áreas de formação transversal a necessitar de atuação. E eu lembro que o INA propôs à então tutela
a adição de 2 novas áreas de formação estratégica, a área da cidadania e da participação e a área do interesse e serviço público, que resultou precisamente dessa reflexão interna que fomos fazendo. Enfim, julgo que em termos sumários, estes 3 anos se podem de facto dizer que se desenrolaram sob a égide da nova visão que o INA escolheu para a sua estratégia, mobilizar a administração pública para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração pública. Neste sentido, dos valores que também foram incorporados no plano estratégico, o interesse público, pode parecer tautológico, mas não o é verdadeiramente, a colaboração, a resposta, a antecipação do futuro e nos objetivos estratégicos que foram delineados no plano estratégico que veio, como já referi, a ser aprovado, a questão da capacitação, os desafios que daí resultam, o aumento da notoriedade da marca INA, nomeadamente reforçando a cultura da instituição e o valor público dos serviços que proporciona, e o reforço do posicionamento institucional enquanto parceiro natural em redes efetivas, tanto de cooperação internacional como de reposicionamento dentro da administração pública. E esta ideia de que o INA passa de facto a ser um hub central daquilo que é a proposta de valor dentro da administração pública, tendo esta aposta muito evidente. E por isso julgo que o INA não precisa hoje de ficcionar uma importância que não tenha. O INA ganhou de facto esta centralidade que lhe cabia por direito e lhe cabia por natureza. Tal como referias há pouco, não é? A propósito do CRUP e do CSISP, uma das grandes alterações que o Decreto-Lei 19/2021 introduziu foi o INA passar a prosseguir os seus fins em conjugação com as instituições de ensino superior, com as quais o INA tem desenvolvido alguns consórcios. Perguntava-te então qual o impacto que parece que estes consórcios têm tido no quadro das atividades do INA, nomeadamente da formação. Eu daria um passo atrás e voltaria à questão da visão de mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração. Essa visão dá-nos também uma responsabilidade de ir procurar onde é que está o conhecimento, de procurar casar aquilo que é uma diferente forma de olhar para o conhecimento dentro e fora da administração, olhar para o conhecimento de uma forma diferente dentro e fora das instituições de ensino superior. Portanto, resulta, é verdade, do diploma de março de 2021 que o INA está obrigado, pelo menos num dos casos, oferecer formação em consórcio para dirigentes, mas eu gostava de dizer que antes disso essa obrigação resulta da própria natureza da missão do INA, que volta a ter esta centralidade desde 2021. Ou seja, ainda que o diploma de 21 não dissesse que o INA estava obrigado a oferecer esta proposta em consórcio, sempre resultaria do facto de necessariamente se querer ir à procura de conhecimento, de um conhecimento de determinado tipo, tem que ser conjugado depois necessariamente dentro da administração pública. Ainda antes de ir também à questão dos consórcios, lembrar apenas que há um outro instrumento que é pouco falado, mas que o INA quis ativar desde o primeiro momento, que é um diploma de abril de 2021, que precisamente se centra na coordenação e na articulação entre aquilo que é a administração e as instituições de ensino superior. Logo desse diploma de abril de 2021, e mesmo que nada fosse dito no diploma do INA, ou que não se tivessem vindo a celebrar os consórcios, teríamos aí instrumentos para aprofundar esta ponte entre dois mundos que infelizmente durante muito tempo estiveram bastante apartados. Quando nós escolhemos a visão de mobilizar o conhecimento para a administração e a administração para o conhecimento, o objetivo é o de explicitar que esta é uma via de dois sentidos, que é uma via recíproca e que a administração, como já disse noutras ocasiões, é sede da inteligência coletiva de uma sociedade, nomeadamente no contexto público, e que essa inteligência coletiva deve ser trabalhada pelas instituições de ensino superior e deve haver essa percepção de que há dados necessários para trabalhar a consideração das políticas públicas deste ponto de vista. É verdade, então, no que diz respeito ao consórcio, que no fundo é uma derivação desta posição, desta ideia de formar pessoas
atentas a novas tendências, de formar pessoas atentas àquilo que é a necessidade de formular propostas, que o INA decidiu não apenas celebrar o consórcio legalmente ditado pelo diploma de março de 2021, mas celebrar 4 consórcios. Isso mesmo veio a ser depois escrita em letra de forma na portaria de final de 2022. Consórcios, portanto, no âmbito da formação dirigente, no âmbito da liderança executiva, no âmbito da contabilidade e auditoria e no âmbito do impulso digital, tentando de alguma forma federar estes impulsos de formação, sempre, gostava também de salientar, no âmbito do perímetro que tinha sido previamente traçado pelo Plano de Capacitação Estratégica da Administração Pública, pelos protocolos celebrados com o CRUP e com o CSISP. E a par, diria eu também, da federação que entretanto se foi fazendo no contexto das entidades da administração pública. E, portanto, este propósito de articulação é feito com as instituições de ensino superior, mas é feito paralelamente também com as entidades da administração pública, o que mostra bem o tal casamento entre o conhecimento e a administração pública. E diria, fundamentalmente também, em relação a isto, que foi um caminho feito muito de construção, de co-construção de confiança. É evidente que quando os caminhos começam, há sempre escolhos, há sempre desconfianças mútuas, e julgo que há um capital muito importante destes 3 anos no que diz respeito ao trabalho com os consórcios, que é esse de facto de co-construção de confiança, co-construção também da oferta formativa, mas co-construção de um percurso de confiança, que as instituições de ensino superior voltem a olhar para o INA como parceiro natural dentro desta área da administração pública e, naturalmente, que esta co-construção da oferta formativa se há de refletir, de algum modo, naquilo que, e esperamos que esse seja o próximo passo, seja um modelo de identidade também pedagógico próprio do INA e também deste ponto de vista de seleção de formadores e de construção de uma nova metodologia. Temos ainda um caminho para fazer. Continuava então com o Miguel, pegando precisamente num aspecto que a Luísa já tinha referido há pouco, na primeira resposta, sobre a missão de recuperar Portugal e efetivamente a área da formação e capacitação dos dirigentes e trabalhadores da administração pública constitui-se como uma das grandes apostas do Plano de Recuperação e Resiliência, por muitos conhecidos como o PRR, estando o INA encarregue de executar boa parte dessa linha de investimento. Perguntava-te então assim, qual o balanço que pode ser feito da implementação do PRR até agora, naturalmente que ainda há muito caminho para continuar, e quais têm sido os principais projetos desenvolvidos nesse âmbito? Nós estamos sensivelmente também, portanto é sempre um balanço preliminar. Eu diria que neste momento nós estamos em condições de fazer um balanço positivo por diferentes razões. A primeira e imediata é que neste momento nós estamos convencidos que vamos cumprir e corresponder com as metas que foram colocadas e desse ponto de vista o balanço não pode deixar de ser positivo. Mas eu diria que quando nós olhamos para o PRR, olhamos sobretudo com otimismo na medida em que tomamos opções fundamentais logo do princípio, que foi olhar para este financiamento e para estes investimentos como instrumentais para a concretização do plano estratégico do INA, para o plano de capacitação estratégica da administração pública que a Luísa sumarizou. Não criamos uma pista paralela para cumprir PRR que se esgota no fim do programa, olhámos para o PRR como uma forma de acelerar aquele que era o posicionamento estratégico que seguiríamos independentemente de existir ou não PRR. E desse ponto de vista eu acho que tivemos aqui, isto é sempre juízo em causa própria, mas tivemos aqui a capacidade e o discernimento de não ser capturados pela urgência, mas olharmos de forma crítica e perceber e garantir que em 2027, em 2028,
feito, aquilo que hoje está a ser desenhado é sustentável e é continuado e, portanto, não desaparece com o fim do PRR. E nessa medida teve aqui um efeito muito positivo na medida em que acelera alguns dos propósitos que já estavam desenhados e idealizados. Quer dizer, a Luísa falou da formação transversal, uma das medidas do plano estratégico passa por conseguir disponibilizar de forma gratuita, em modalidade aberta e online, a oferta formativa nas áreas transversais. Bom, isso acontece hoje como um mecanismo para cumprir o PRR no quadro do Programa da Capacitação Digital da Administração Pública. Aconteceria sempre na medida em que estávamos simplesmente a cumprir o plano estratégico do INA. Portanto, desse ponto de vista, houve aqui uma lógica de sinergia. Mesmo esta ideia de hub, eu acho que a Luísa já referiu várias vezes a nossa visão, que geralmente é o meu gancho para começar a falar sobre estes assuntos, mas mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar conhecimento para a administração tem como pressuposto as redes, porque é muito evidente que sozinhos é impossível dar cumprimento a uma visão com este nível de ambição. E o facto de termos um PRR muito orientado para o digital permitiu-nos de alguma forma no quadro, para o digital e para as lideranças, permitiu-nos aqui no quadro da operacionalização dos consórcios criar um ambiente de construção, de desenho em colaboração, garantindo que o horizonte não se circunscreve ao PRR. E, portanto, desse ponto de vista, houve aqui um olhar para o programa como um instrumento subordinado a um caminho que nós acreditamos como o melhor e não o contrário. Ou seja, não somos hoje uma organização capturada pelo PRR, somos uma organização que utilizou o PRR para garantir que em 2027, em 2028, no pós-programa, continuamos a entregar valor e que não vamos ter quebras naquilo que é o caminho que idealizámos do ponto de vista estratégico. Pegando num dos aspectos que referiste, não é? A aposta que o PRR tem no digital e na capacitação digital, fazia aqui duas questões. Por um lado, que tipo de cursos é que o INA tem vindo a desenvolver e tem sido bastantes, nomeadamente no âmbito dos consórcios na área digital, e por outro lado também, de que forma é que o INA se está, ele próprio, a capacitar em termos digitais também? São duas boas perguntas. Começando pela primeira, quando falamos da formação em digital, na verdade nós estamos a falar de uma heterogeneidade de públicos muito significativa. Geralmente nos fóruns da área das TIC, quando se fala, está-se a falar de técnicos, de tecnólogos, de especialistas de informática. A verdade é que quando olhamos para este tema com os óculos que o INA está obrigado a pôr, nós temos que olhar para uma heterogeneidade de públicos que vão desde as pessoas que estão em situação de infoexclusão, as pessoas que usam ferramentas de produtividade cotidianamente no seu dia-a-dia e os tecnólogos, os especialistas de informática, mas também estamos a falar de dirigentes que, não sendo especialistas de informática, têm de incorporar no seu processo de decisão de pilotagem estratégica um conjunto de conhecimentos que lhes permitem incorporar o que hoje a tecnologia nos oferece no processo de tomada de decisão e de operacionalização das respectivas missões e atribuições. É nesta heterogeneidade que nós temos vindo a operacionalizar um conjunto de oferta. Portanto, se no quadro do CETIC, em estreita articulação com a AMA, trazendo para a mesa o consórcio do Impulso Digital para a Administração Pública, que estamos a construir percursos formativos para cada um dos building blocks da estratégia de transformação digital, e isto vão desde a inteligência artificial ao 5G, ao Big Data, aos Smart Cities, que são entendidos como áreas de conhecimento fundamentais para operacionalizar a transformação digital, não apenas da administração pública, mas do país. Nós aqui o que fizemos foi aproveitar este espaço de hub, esta centralidade natural do INA, que foi juntar as necessidades, sentar à mesa as entidades especializadas nesta área, chamar para a mesma mesa as instituições de ensino superior e definir um conjunto de percursos ajustados para diferentes perfis de intervenção na administração pública. E aqui estamos a falar de um contributo de capacitação para uma estratégia de transformação digital da administração pública. Por outro lado, temos o programa de Infoexclusão Zero, onde o objetivo está exatamente do outro lado, que é garantir que há um conjunto que todas aquelas pessoas hoje na administração pública que têm dificuldades de interação com o digital
são devidamente acompanhadas e que têm uma experiência de upskilling que lhes permita também beneficiar e interagir. Não se espera, pelo menos a nossa expectativa não é que a generalidade destes públicos chegue, ou seja, um stakeholder interessado em Big Data ou em 5G, mas que de facto consigam não ficar para trás. E essa é também necessariamente uma responsabilidade nossa quando falamos de cuidar da administração pública, de capacitar para a administração pública. Depois temos outra dimensão, que eu diria que é um ponto intermédio entre as duas dimensões, que era aquela que eu falava. Todos nós interagimos com ferramentas tecnológicas cotidianamente. Quanto maior for o nosso nível de domínio técnico sobre as mesmas, maior a nossa capacidade de produtividade, de entregar esta oferta. E desse ponto de vista existe um conjunto de oferta de ferramentas de produtividade e tecnologias emergentes que é destinado a todos os técnicos superiores, independentemente, técnicos superiores, carreiras especiais, independentemente da sua função, na medida em que o ideal é que todos os trabalhadores da administração pública tenham um domínio técnico básico de um conjunto de ferramentas que contribuem diretamente para a entrega de valor, seja ele qual for o seu conteúdo funcional. Aqui, mais uma vez, temos, e é aqui que liga com a questão anterior, quer dizer, temos oferta na NAU, em que temos oferta gratuita disponível, mas temos também um trabalho de identificação da oferta que é co-criada com instituições de ensino superior que integram o programa de formação do INA para 2024. Quem diz 2024? Para os anos seguintes. Portanto, temos aqui, apenas a título de exemplo, 3 áreas de intervenção que dão resposta a uma heterogeneidade de públicos muito significativa, com necessidades e exigências de conhecimento, de experiência pedagógica completamente dispares, o que requer da nossa parte a capacidade de ter a agilidade suficiente para entregar diferentes produtos a diferentes destinatários com diferentes necessidades. Ora, isso exige, e aqui eu salto para a segunda pergunta, isso exige do INA uma flexibilidade, uma agilidade, uma capacidade de focar no essencial que tem conduzido a um processo de transformação da própria organização. E isso passa, e esse é um caminho que nós assumimos como necessário, que temos vindo a fazer, de não deixar que a organização seja capturada pelas funções de suporte, mas fique dedicada às suas funções de missão. E, portanto, isso implica aproveitar todo o potencial da tecnologia. Porque uma organização ágil é necessariamente uma organização que não pode ser muito grande, tem que ter plasticidade e capacidade de se adaptar a este tipo de exigências. É uma organização hoje bastante mais, com um índice de níveis de tecnicidade bastante superiores àqueles que tínhamos, e é um caminho que continua a ser feito. Isto implica que há um conjunto de funções que tendencialmente vão sendo automatizadas, simplificadas, para libertar capacidade, recursos, foco para aquilo que é efetivamente a missão do INA, para aquilo que é a proposta de valor do INA. E, portanto, desse ponto de vista, nós somos entregadores de conhecimento na área do digital, mas somos os primeiros clientes deste conhecimento que estamos a gerar. Somos, em si, todos os dias, laboratório de experimentação. Eu dizia muitas vezes às nossas equipas de direção de recursos que chegará um momento em que o INA é reconhecido pela qualidade daquilo que entrega, mas pela qualidade daquilo que faz cá dentro. Ou seja, chegará o dia em que vêm cá conhecer aquilo que nós temos vindo a fazer, porque de facto é aí que nós queremos estar. Dando um pouco de tema e passando para o Abel, gostaria de colocar a seguinte questão. Além da formação, o Gareth Lake, que referi há pouco, diz que o INA deverá também contribuir para a modernização da administração pública, nomeadamente através de atividades de investigação científica, assessoria técnica, nas áreas da inovação e do desenvolvimento organizacional. Perguntava-lhe, assim, quais têm sido as principais atividades que o INA tem desenvolvido ao longo destes últimos anos neste âmbito. Muito obrigado pela pergunta. Cumprimentar também todos que nos podem ouvir na manhã, na tarde, na noite ou em qualquer momento, qual for o tempo em que tenham a oportunidade de nos ouvir. Dizer que, tal como foi referido, a atividade nuclear core do INA efetivamente é a formação e capacitação, mas o INA também desenvolve um conjunto de iniciativas complementares em diferentes frentes, e em resposta direta à pergunta que colocou, eu iria salientar sobretudo 3 domínios neste aspecto. Um que
que é da vertente científica, outro da vertente de inovação aberta e depois associado, quer uma, quer a outra, também as questões de disseminação de conhecimento. No que diz respeito à primeira, à vertente científica, há um conjunto de ações que entendemos que são relevantes e que são oportunos aqui de transmitir, uma das quais é o apoio às instituições de ensino superior, porque ao fim e ao cabo o INA também traz uma intervenção transversal e permite o acesso das diferentes instituições a exatamente aquilo que é as preocupações em matéria de gestão e de serviço público e, portanto, aqui funciona com este apoio para a realização de estudos que são relevantes, quer para a academia, mas também para a administração pública, sobretudo quando estamos a falar de estudos que têm uma aplicação e a aplicação do saber e do conhecimento. Uma das outras vertentes da sua intervenção é a atribuição de prémios a teses de mestrado ou doutoramento. Nós estamos nesta altura na 3ª edição. A primeira edição de 2022 fizemos-la em tema aberto. A segunda edição de 2023 foi sobre a temática de sustentabilidade, que foi uma temática transversal àquilo que fizemos durante esse ano e está a decorrer até 31 de maio, para quem está-nos a ouvir e está interessado, portanto seria particularmente interessante que submetesse a sua candidatura, desta feita ao Prémio de Melhor Investigação, que incide sobre democracia, conhecimento e serviço público. Dizer também que depois a quem é atribuído o prémio, para além de fazermos também habitualmente desta altura 2 menções honrosas, é feita uma publicação pela INA Editora e, portanto, não só é o prémio que é atribuído, mas é a notoriedade e a visibilidade que o INA dá a esse trabalho e sendo assim também um veículo. Para além disso, para quem é estudante e tem interesse em realizar estágios curriculares, o INA é também um espaço que acolhe de muito boa vontade esse tipo de iniciativa, não só para um processo que é dos 2 sentidos, mas também naquilo que resulta como promoção de projetos internos que poderão ter a ver com temas de investigação próprios. Por último, ainda na vertente científica, referir o que temos vindo a fazer, que é a realização de projetos em formato colaborativo e que tem envolvido instituições de ensino superior, não só nacionais, mas também internacionais, novamente, em temas relevantes para a administração pública. Isto na vertente mais, se quisermos, da ciência. Na vertente mais do conhecimento empírico, da inovação aberta, temos vindo a desenvolver consistentemente algumas abordagens e a desenvolver outras, uma das quais é o Programa de Mentoria para a Inovação e Liderança. Este programa teve um reconhecimento europeu com boa prática, aliás, como outros reconhecimentos europeus que o INA tem tido com algumas iniciativas que realizam, um dos quais diretamente ligado à capacitação em direitos humanos, é importante referir esse aspecto. Temos também um programa de intercâmbio internacional que começámos, o INA na altura foi líder de uma experiência piloto que entretanto se disseminou e no qual temos uma presença muito ativa e também faz a intervenção em matéria de serviços de consultoria no que diz respeito à preocupação de desenvolvimento organizacional. Vertente científica, vertente de inovação e depois dizer também que utilizam um veículo de disseminação de conhecimento, este é particularmente importante, eles são vários, vão desde os encontros aos seminários. Há uma iniciativa emblemática na administração pública que é conduzida pelo INA, que já realizou 12 edições e que vai realizar no dia 7 e 8 de novembro a 13ª edição do Congresso da Administração Pública, promovido pelo INA, portanto, uma iniciativa emblemática realizada em cada 2 anos. Promove sobre diferentes temáticas relevantes na administração pública ciclos de webinars, podcasts, como é também este o caso, e depois tem um instrumento também que é importante e que interessa referir, que é a sua editora, não só para traduzir projetos editoriais em temas inovadores, publicar estudos científicos, permitir acesso a repositórios de informação relevante e que, no seu todo, com isto que transmiti, espero não ter sido muito exaustivo, mas pelo menos nos pontos essenciais, há algumas frentes daquilo que desenvolve numa instituição que é plural, que tem uma intervenção transversal à administração pública que utiliza diferentes veículos e que são complementares a esta missão de formação e capacitação. Em adicional, gostaria de só dar nota de uma iniciativa integrada que o INA desenvolveu em 2023 e que tem sido, ao fim e ao cabo, a lógica da sua intervenção de fazer o trabalho de forma articulada nos diferentes domínios onde se movimenta, que é o percurso integrado de capacitação para a sustentabilidade na administração pública, e este foi um percurso que aliou
destacou formação, capacitação, investigação e inovação, inclusive o prémio sobre esta matéria e, portanto, dá um exemplo de como é que as diferentes valências e diferentes formas de produzir e disseminar conhecimento se articulam. A última ideia, e também reforçando aquilo que o Miguel há pouco transmitiu sobre os recursos, tem havido uma preocupação também do INA de ter um papel de funcionar, o que disponibiliza, o que preconiza fazer internamente na sua própria casa. E isso tem acontecido, por exemplo, na preparação do plano estratégico, com o envolvimento da estrutura, com os exercícios que fazemos de perspectiva internamente, no sentido de como é que os desafios do INA devem levar a que a casa se posicione e se prepare. Depois também aquilo que tem sido o seu plano de políticas de pessoas e inovação e por último, os passos que tenta dinamizar de reflexão e transmissão de conhecimento interno. E, portanto, esta preocupação de internamente também fazer o seu percurso e fazer a sua intervenção integrada, que era um elemento importante que gostaria de adicionar. Obrigado. Uma outra área que acompanha é precisamente da cooperação, não é? E nos últimos anos o INA tem também apostado bastante no reforço das suas redes internacionais, quer no campo dos países de expressão portuguesa, quer com outros países e instituições internacionais. Perguntava-lhe assim quais têm sido as principais linhas de atuação neste domínio da cooperação internacional. Muito bem. Portanto, nós cooperamos externamente, nacional e internacionalmente. Gostaria só de pontuar algumas das redes e de instituições onde nós temos uma presença e uma intervenção relevante. A primeira é a rede RINAB, que é uma rede de institutos nacionais de administração pública e entidades equivalentes, portanto é uma rede constituída por países de língua oficial portuguesa, que inclui Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, Portugal, obviamente, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e portanto é uma rede no qual temos uma intervenção particularmente acarinhada, na medida que procuramos criar um espaço comum, um espaço de partilha de conhecimento, um espaço de reflexão e onde desenvolvemos atividades, como para lhe dar nota, em novembro de 2023, portanto em fecho do ano anterior, realizámos a primeira Academia de Liderança no âmbito desta rede e que congregou membros participantes das diferentes nacionalidades e Estados-membros e é mais um exemplo das coisas que fazemos em termos de investimento. Temos ainda depois outro espaço onde nos movimentamos, um dos quais é o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, onde estão 24 países da América Central e da América do Sul. É novamente um espaço em que se pensa gestão e serviço público, em que se trocam ideias, conhecimentos, práticas e o INA aqui tem não só a participação nesses momentos, mas inclusivamente mais recentemente no seu Conselho Científico. Para além desta rede salientava também a DISPA, que é uma rede de diretores de institutos e escolas de administração pública da União Europeia, onde estão instituições homólogas do INA e novamente estamos sempre a falar nesta dupla possibilidade. Por um lado, partilhar conhecimento sobre temas, sobre desafios, sobre respostas, sobre programas, sobre projetos e por outro também a possibilidade de trabalhar de uma maneira colaborativa e de realizar iniciativas feitas de uma maneira concertada. Para terminar, só referir também ao CDE, que é a Rede Global de Escolas de Governo, que é um espaço importante para todos aqueles objetivos que há pouco referi, e ainda a nossa presença e contacto e relacionamento com o Instituto Internacional de Ciências Administrativas e o Grupo Europeu de Administração Pública. Portanto, se consegui ser claro naquilo que lhe transmiti, uma presença, uma partilha de conhecimento, uma cooperação técnica, um trabalho que é feito de forma em rede e, em algumas circunstâncias, nomeadamente para aquilo que é o nosso espaço privilegiado de intervenção, que é a rede de institutos nacionais de administração pública, entidades equivalentes, portanto os países de língua oficial portuguesa, onde temos um papel também de cooperação e de assistência técnica traduzida de algumas iniciativas de projetos de consultoria. Ok, obrigado. Terminava então, e aproximando-nos do fim desta entrevista, terminava perguntando quais consideram ser os principais desafios que se espera que a administração pública portuguesa em geral e o INA em específico irá enfrentar nos próximos anos. Eu diria que o desafio é sempre o mesmo. O desafio é honrar naturalmente a história que o INA tem de 45 anos celebrados este ano e a sua centralidade para efeitos da administração pública em Portugal. Mais do que isso, a percepção de que
o serviço da administração pública e a administração pública é um serviço em última análise ao cidadão. E nesse sentido, aliás, a tríade que escolhemos para este ano, a democracia, serviço público e conhecimento, corresponde precisamente a fazer emergir essa evidência de que o INA serve uma administração que serve um cidadão num Estado de Direito. Não é alheia a isto, aliás, a centralidade, por exemplo, que a capacitação da administração pública tem no âmbito do Democracy Package aprovado pela União Europeia no final do ano passado, e é importante que percebamos qual é o contributo de facto que a administração pode receber do INA. E essa é uma nobre missão que o INA tem há 45 anos, que voltou a ganhar esta centralidade evidente. Eu diria que, portanto, desse ponto de vista, o desafio é exatamente o mesmo que era há uns tempos atrás. Pode ser declinado de uma forma diferente. Pode ser declinado se pensarmos numa administração pública que cada vez mais tem que estar atenta àquilo que são dimensões prospectivas de antecipação, de preparação da agilidade e serviço público à sociedade, e fundamentalmente perceber que essa necessidade de atenção é uma necessidade de atenção multinível, ou seja, é necessário o conhecimento daquilo que são as redes de geometria variável de que falava o Abel, quais são estas tendências que aparecem em termos mais gerais, mas depois este Think Global tem que ter um Act Local no que diz respeito à administração pública portuguesa. Experiências de transplantes de soluções podem não ter sempre o melhor resultado, e por isso o INA capacita a administração pública portuguesa, naturalmente tendo em conta aquilo que são as melhores práticas e as melhores tendências que consegue identificar nestes vários passos de geometria variável. Por outro lado, evidentemente uma administração pública que, tendo em conta esta dimensão de diversidade e heterogeneidade, possa investir significativamente nas pessoas, no seu capital humano, através de modelos variados, de formatos variados, de formação, de tutoria, de mentoria, que já foi referida, de coaching, de experiências de participação e dinamização, de colaboração vária, e que fundamentalmente aponte para o desenvolvimento de pessoas, equipas e organizações que saibam, como também dizia há pouco, apresentar propostas num contexto da sociedade complexa em que vivemos. E fundamentalmente, e voltando se calhar a revisitar a nossa visão, uma administração pública que seja fundada em evidência científica e que nesse sentido contribua para a identificação de respostas mais maduras e mais consequentes do ponto de vista das políticas públicas, que possa de alguma forma fazer a ponte entre a administração pública, a academia, as entidades da administração pública. E esta revisitação da nossa visão, eu diria que há de corresponder, assim o esperamos pelo menos, a uma co-construção de conhecimento, um conhecimento diferente, de um conhecimento que possa ter estas diferentes âncoras naquela que esperamos ser a próxima atividade do INA. Okay, muito obrigado, Luísa, e muito obrigado aos três. Termino precisamente agradecendo aos três elementos do Conselho Diretivo, o Luísa, o Miguel e o Abel, por esta conversa bastante esclarecedora sobre o INA, entidade que faz, recordamos, 45 anos precisamente neste ano, que também é de celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Muito obrigado aos três. Muito obrigada. Obrigado. Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde mensalmente poderá ouvir novos episódios sobre estas temáticas. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.